Porque eu achava, quando eu era jornalista, puro repórter do Jornal Nacional, que eu falava com o Brasil inteiro. Eu achava que eu estava falando com ele. Quando eu fui fazer o Big Brother, eu percebi que tinha um monte de gente que nunca tinha visto a minha cara. E aí eu falei, então a partir de 2007 eu comecei já na Globo pedir aos então líderes que, pô, vamos fazer um programa, além do BBB, em que eu comece a juntar jornalismo e essa expertise que eu agora passei a ganhar. Juntar, porque eu achava, quando eu era jornalista, puro repórter do Jornal Nacional, que eu falava com o Brasil inteiro. Eu achava que eu estava falando com ele. Quando eu fui fazer o Big Brother, eu percebi que tinha um monte de gente que nunca tinha visto a minha cara, que não sabia quem eu era. Eu era, na minha bolha, eu era um cara, correspondente. Então, e aí eu fiquei muito encantado com isso, de entrar numa favela e realmente eu falava com aquelas pessoas, com gente de todas as classes. E aí eu falei, não quero perder isso, ao contrário, eu quero fazer... Agora, em compensação, como é que é isso, porque isso significa na prática que você não consegue andar sem alguém vir falar com você. Isso. Como é que é isso? Isso é trabalhoso. Primeiro eu tive... eu não tenho essa facilidade, por exemplo. Fátima Bernardes é a coisa mais linda. Ela fica relaxadona, feliz da vida, um monte de gente em torno dela. Eu não, começo a suar, fico nervoso, me dá nervoso, multidão, porque eu não sou bom de small talk, né? Eu não sou bom de papinho. Me parece isso, pela conversa que a gente teve com todo mundo aqui, eu acho que está sendo duro com você. Não, aí eu fui aprendendo... Pode ser. Aprendendo a me acalmar e ser... Porque, assim, não é... Vai ficar cafona dizendo assim, mas a minha tendência é ser gentil. Eu proponho uma relação de gentileza com as pessoas. Eu proponho uma cooperação. Se eu me sentir traído ou enganado, aí também já era. Eu não dou segunda chance, não. Mas eu proponho uma coisa gentil. Mas, aí, caramba, esse assunto é complicado, porque são tantas camadas. As pessoas, quando vêm falar com você, muitas vezes não vêm falar com você, vêm falar com a imagem que elas fazem de você. Uma persona, né? Exatamente. Então, teve alguns momentos em que eu me senti muito sozinho. Que ninguém tinha interesse em mim, só queria saber do Pedro Bial. O meu filho, José, que hoje tem 20 anos, ele foi genial. Ele tinha uns 4 anos de idade. Ou seja, ele é de 2002, 2006, Big Brother bombando, até 4, 5 anos. Um dia eu estou dormindo, ele me acorda, e ele passeava pelo bairro do Horto, lá no Rio de Janeiro, que é uma espécie de subúrbio da Zona Sul, uma delícia e tal, e todo mundo falava, filho do Pedro Bial, filho do Pedro Bial. Ele passeando, aí ele me acorda e fala assim, você não é meu pai. José, como assim? Eu sou seu pai. Você não é meu pai, você é o Pedro Bial. José, eu sou seu paizinho. Eu achei a formulação dele genial. E aí ele vira e fala assim, não tá, mas quem decidiu que você ia ser o Pedro Bial? É a sabedoria das crianças. Você decidiu um dia ser o Pedro Bial ou aconteceu sem você nem perceber, quando viu você já era? O Pedro Bial não existe. O Pedro Bial é uma abstração. Eu acho que tem algum tipo de autoconfiança no que eu sinto, no que eu penso e tal. Podemos depois falar disso também. Mas o que eu queria dizer, assim, só para concluir. Vai lá. Aí eu falei assim, então eu tenho um novo profissional aí. Um profissional que eu sou jornalista ainda, apesar de não parecer, mas eu penso o mundo um pouco assim. E agora eu também aprendi a falar com mais gente, um pouco da linguagem do entretenimento. E aí eu fui buscando um formato. Primeiro fiz um programa chamado Assunto, não vingou, aí passou na Globo News. Aí veio Na Moral, um programa de debate, que ficou 3 anos, acho que só, e tiraram do ar, que teve duas consequências divinas na minha vida. Uma é que eu acho que se eu não tivesse feito Na Moral, eu não teria sido chamado para ocupar o horário do Jô
anos depois. E a outra que eu conheci a minha mulher, Maria Prata, fazendo o programa, ela foi uma das convidadas, e tem esse momento registrado, bem-vinda Maria Prata e tal, assim, enfim. Mas eu não sou um romântico. Como é que é substituir o Jô? Cara, eu não substituí o Jô. Impossível substituir. O Jô era um gênio. O Jô tinha toda uma história de comediante, humorista, escritor e ator, que não é a minha. Assim. O que me foi incumbido foi ocupar o horário que o Jô ocupava. Tanto que quando eu falei com ele, eu fui procurá-lo para pedir a bênção, ele falou, olha, quem faz o programa é o cara atrás da mesa. E, então, é a sua cara. Aí eu fui... Mas é que tá, quando eu falei substituir, eu usei a palavra substituir exatamente... Para provocar. Não, porque eu acho que você foi de verdade lá. Se você fosse substituir o Jô para ser uma outra versão do Jô, você ia ser uma versão pior do Jô do que o Jô. E você não foi. Foi o Pedro que foi lá. E nesse sentido é que eu digo substituir. Veio alguém novo. Tô usando o sentido de mérito mesmo. Eu acho que tem algo... Eu acho que o suceder já seria mérito demais. Assim, eu sucedi. Eu fui alguém que veio depois dele. Então, sucessor é mais bonito, né? Mas substituir também, se quiser chamar, mas é que realmente, né, são histórias muito diferentes e tamanhos muito diferentes. O Jô é muito grande, muito grande. Pedro, agora eu vou ser forçado a te interromper. E você vai ouvir isso de um cara que é um fã de carteirinha do Jô. Minha recordação de infância é assistindo o Capitão Gay, assistindo o Vivo Gordo, mas, cara, fã de carteirinha do Jô Soares. E o Jô, de fato, foi um cara muito grande. Agora eu vou falar que eu tenho certeza que vai ficar desconfortável, mas eu sinto muito porque é verdade. Você se tornou maior do que ele. E isso é difícil. Não pode assim não aí. Dói ouvir isso? É difícil? Não, eu fico muito feliz de ouvir, não consigo eu tô falando que tem uma certa tem uma certa maldade em mim fazer, porque eu realmente acredito no que eu tô falando, mas eu fico imaginando que se eu estivesse no lugar eu ficaria absolutamente desconfortável, mas é verdade. E a pergunta o que eu gosto nessa história não é comparar o maior e o menor. Não, comparar não é eu gosto do adjetivo grande, que eu aprendi isso com a Maria, que pela primeira vez ela falou assim, você é grande, fulano é grande. Então, em vez de dizer é bom, é melhor ou pior, o grande eu acho bacana. É um grande... Eu acho que você tem razão, porque ele não vem com juízo de valor embutido. Eu tenho 1,92 m, pô. Sou grande. Nesse sentido que você é grande, você tem 1,92 m, tem tudo isso que você fez, mas, cara, é ano de Copa. Você cobriu Copa pra caramba, você entende de futebol. Eu acabei lembrando de uma história aqui antiga, que teve uma Copa que a gente não levou, que jogaram a culpa nas tuas costas, terrível, que falaram que pô, foi você que fez a gente não ganhar a Copa. Foi terrível. Eu hoje consigo ouvir isso com um certo senso de humor, porque eu fiquei Fiquei muito bravo. Porque eu tava... Acho que vale contar mais dessa história. O Theo, que tem 24 anos, estava recém-nascido. Eu fui com o Theo, recém-nascido, ele nasceu em março, ele tinha 4, 5 meses. A Júlia, a mãe dele, eu fui com os dois para a Copa. Eu estava lá com mulher e filho. E inventaram a história, porque, enfim, da Suzana, que também tinha lá o namorado dela. Foi horrível aquilo, foi horrível. Não, e a questão, para quê? Porque para quem viveu, os mais jovens não têm a menor ideia do que a gente está falando. Mas imagina se tivesse rede social, eu estava lascado.